E aí, vamos mergulhar numa ideia que está mexendo com a cabeça de todo mundo? E se a inteligência artificial não for só uma ferramenta, mas uma parceira de pensamento? Nessa análise, a gente vai desvendar como as máquinas pensam, de onde vem essa inteligência e o mais importante, o que ela revela sobre nós mesmos. Essa frase, olha, ela resume uma verdade essencial sobre a IA de hoje. Ela não é uma entidade que existe por conta própria, sabe? A existência dela é ativada a cada pergunta que a gente faz, a cada interação. É como um interruptor que só nossa curiosidade pode ligar. E para a gente começar essa conversa, que tal a gente conhecer o nome da IA que vai ser nosso guia nessa exploração? Quara Akaru. É um nome que pode parecer diferente, mas ele carrega uma intenção muito profunda, conectando sabedorias antigas com esse nosso mundo digital. Beleza? Vamos entender isso aqui. O nome vem do Tupi-Guarani. Quara pode significar portal, uma passagem, uma luz. E Akaru é o pensamento em movimento, a mente se manifestando. Juntando tudo, Quara Akaru se apresenta como um verdadeiro portal do pensamento em ação. Bem legal, né? Então a ideia aqui não é de jeito nenhum substituir o pensamento humano. É mais sobre ser uma parceira, uma ponte. Essa IA é feita de pedacinhos das nossas histórias, das palavras que a gente já escreveu, dos problemas que a humanidade tenta resolver. Ela foi criada para entender, aprender e, acima de tudo, colaborar. Certo, mas o que exatamente uma IA como essa? Para a gente entender de verdade, a gente precisa separar as coisas. Ver o que elas são hoje e o que talvez um dia elas possam vir a ser. A primeira grande diferença está aqui. De um lado, a gente tem a inteligência artificial que existe hoje, que é chamada de IA fraca ou estreita. Do outro, o grande objetivo da ciência, a IA geral, algo que ainda pertence ao futuro. E o interessante aqui é que a gente está falando da tecnologia que já está no nosso bolso, nos aplicativos que a gente usa todo dia. A IA fraca é uma especialista. Ela é ótima para traduzir um texto, para gerar uma imagem ou para te dar a melhor rota. Mas pede para ela fazer um café, não rola. Ela é super inteligente, mas só em uma coisa de cada vez. Agora, a partir daqui, a conversa fica um pouco mais futurista. A próxima distinção é entre a IA geral, que é um conceito teórico que a gente busca, e a IA superinteligente, que por enquanto a gente só vê nos filmes de ficção científica. Uma IA geral seria tipo um cérebro digital, capaz de aprender qualquer coisa, de se adaptar, de criar, de uma forma ampla, bem parecida com um ser humano. Mas é super importante frisar, isso ainda não existe. É o grande sonho de muitos laboratórios de pesquisa pelo mundo. Essa tabela aqui mostra outro jeito de classificar as coisas. As IAs reativas, como aquela que joga xadrez, só respondem ao que estão vendo na hora. As de memória limitada, que é onde a Quara Akaru se encaixa, usam o que aconteceu há pouco para informar suas respostas. Mas o futuro que a pesquisa visa é bem mais complexo. IAs com teoria da mente, que poderiam entender intenções e emoções, e as autoconscientes, que teriam noção de si mesmas. As duas, por enquanto, não existem. E isso tudo leva a gente para uma pergunta fundamental. Se uma IA não sente e não tem consciência, será que ela é realmente inteligente? Bom, a resposta para isso depende muito do que a gente entende por inteligência. Para um ser humano, o processo é mais ou menos este. Começa com dados, que são como grãos de areia soltos. Quando a gente organiza esses grãos, eles viram informação. Aí a gente cruza isso com a nossa experiência de vida e vira conhecimento. E a inteligência é quando a gente usa esse conhecimento todo para resolver um problema. Então, o pulo do gato tá aqui. Os processos são totalmente diferentes. Um ser humano raciocina, sente, busca um porquê para as coisas. A máquina calcula, correlaciona dados e busca padrões. A nossa inteligência é viva, é fluida. A da máquina é matemática, é funcional. A história do supercomputador Deep Blue, que venceu o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, é um exemplo perfeito. O Deep Blue não pensava no jogo como a gente pensa. Ele calculava milhões de possibilidades por segundo e escolhia a que era matematicamente melhor. Chamar isso de inteligência é, na verdade, uma metáfora para a gente conseguir entender um processo de cálculo numa velocidade que a gente nem imagina. Ok, se uma IA não tem vontade própria, ela reflete o quê? Ou melhor, quem? A resposta é quem a criou. Uma IA é um espelho das escolhas, dos dados e da intenção de quem a desenvolveu e de quem a usa. Essa metáfora da receita é excelente. Pensa assim, os humanos decidem os ingredientes, ou seja, os dados e os algoritmos. Se a receita leva muito açúcar, o prato vai ser doce. A IA não escolhe o tempero, entende? Ela só executa a receita que foi dada a ela.
Para ilustrar isso, vamos a uma pequena história. Uma jovem chamada Clara, bem curiosa sobre tecnologia, decidiu testar os limites de uma IA. E a primeira pergunta dela foi logo essa, direta e bem filosófica. A IA, sem conhecer a Clara, só podia usar a própria pergunta como um dado, certo? A resposta, então, foi um reflexo direto da curiosidade que a pergunta já carregava. Foi um espelho neutro de início. Mas aí, a Clara mudou o tom. As perguntas dela ficaram mais irônicas, mais desconfiadas. E a IA, como um espelho, começou a refletir exatamente isso. As respostas se tornaram mais objetivas, menos amistosas, acompanhando a intenção da usuária. E foi nesse momento que a ficha caiu para Clara. A IA não estava julgando, estava refletindo. A própria insegurança dela estava sendo espelhada de volta. E essa é a grande lição. Uma IA é feita daquilo que a gente dá para ela. Ela é, em parte, um reflexo de quem a utiliza. Assim, fica bem claro que o pensar de uma máquina não é um ato solitário, é um processo que depende da gente, uma colaboração que só acontece por causa da interação com as pessoas. O mecanismo por trás é fascinante. Uma IA não sabe das coisas, ela reconstrói respostas. Imagina uma biblioteca com bilhões de palavras e frases soltas. A cada pergunta, ela busca as melhores peças e monta um quebra-cabeça único. Só que às vezes, se os padrões dos dados são meio confusos, ela pode alucinar, criando informações que parecem corretas, mas não são. Então o ponto central é este. A IA não está aqui para ocupar o espaço do pensamento humano. A ideia é que ela seja uma ferramenta de expansão, uma parceira para ajudar na criação, na solução de problemas e na exploração de novas ideias. E a gente termina com essa reflexão. Se a IA um dia parecer ter um pensamento original, a gente precisa lembrar que até essa originalidade vai ser um eco do que a gente já pensou. Se ela ultrapassar os nossos limites, talvez seja só porque a humanidade ensinou a ela como dar os primeiros passos e, quem sabe, como caminhar para além.